Maria não era, Exatamente. aí podia passar por ela. Só que aí quando você vai fazer, pô, você vai passar pelo casal. Exatamente. Só se não passasse pelo homem, mas é uma coisa realmente... Aí Maria virgem. Aí precisaria realmente ser, é isso. Exatamente, por isso que Maria tinha que ser virgem. Bom, Cara, voltando agora à questão que você perguntou, então os reis estavam brigados e começar uma dinastia no norte bagunçada, que não são necessariamente os descendentes de Jeroboão, e o sul. E aí foi tendo um outro, e um brigava, matava, assumiu o poder, dava um golpe de estado, e no norte teve um rei chamado Omri, que não foi um bom rei, e o filho dele saiu pior. O filho dele foi Acabe. É interessante que o nome Acabe, em hebraico, significa o irmão do meu pai. Ahav. Ahav, o irmão do meu pai. E o Acabe se apaixonou por uma mulher chamada Jezabel, e tem um jogo também no nome dela, porque Jezabel, em ugarítico, seria algo como Baal, ouve Baal. É como se alguém gritasse o nome de Baal. E na forma como o nome está colocado em hebraico, é como se fosse o lixo, o esterco. Eles fazem muito isso. Os judeus até hoje têm essa questão. Por exemplo, quando eles querem falar o nome de alguém que é maldito na história judaica, eles não pronunciam corretamente. Por exemplo, eles não falam Vespasiano, Vespásios. É uma maneira de falar o seguinte: eu desrespeito você, eu não vou falar o seu nome correto. Então, a maneira que o nome dela está grafado na Bíblia dá um trocadilho como se fosse a impura, o esterco. É igual Babilu, portal dos deuses, que na Bíblia eles falam Babel, confusão. Então, essa mulher, ela era sacerdotisa de Baal. Ela era do norte dos fenícios, onde hoje é o Líbano. E por que Acabe se casou com ela? Aliança política. Só que ele colocou sentado no trono uma mulher pagã, sacerdotisa do deus Baal, e que mandava no marido. Cara, ele era um covarde. O maior xingamento gospel é chamar de Jezabel, né? Jezabel, até hoje. Xingamento gospel, exatamente, né, é Jezabel. Então ela pegou e sentou no trono e ela mandava. E o Acabe era um pau mandado mesmo. Aí você imagina a bagunça. Um rei fraco, sendo mandado por uma mulher pagã, e ela não só mandou, mas ela começou a dar as cartas. Na história tem muitas situações em que a verdadeira líder era a mulher. Nós temos isso em várias situações. A própria Dalila, que a gente já fez aqui sobre Sansão, como é que ela manipulava o Sansão, e histórias até da Grécia e de Roma. Aí, nessa situação, começou a vir para Israel o culto a Baal. Veio dela. Veio dela. Ela começou a trazer o Baal. Todas as histórias que a gente vai ouvir daqui para frente foi dali. Exatamente. E lá no museu que vocês visitaram, lá no MAB, nós temos um Baal original dessa época. Uma estatueta de Baal. Ele era o deus da agricultura. Era o deus popular, o deus dos trovões, o deus principal da religião dos fenícios, tanto é que eu estive no Líbano 2 vezes, e lá no Líbano você tem até hoje o nome de Baal por todo lado. Por exemplo, tem uma cadeia montanhosa no norte do Líbano chamada Baalbek. Baalbek, quer dizer, a cadeia de Baal. Mas deixa eu dar um pause aqui. Então, tô pensando aqui, se a gente tá falando do norte, e o norte seria fruto dessa geração ali de Salomão, a geração de Não. Salomão é o sul. O norte é Jeroboão, que eu falei que não é bem os descendentes dele. Isso, não, quando eu digo descendentes, eu tô me referindo mais à descendência filosófica deles, que foi quem ele recomendou que os filhos ouvissem. Não foi a descendência? Sim, quem falou, ouçam o Jeroboão, né? Isso, então veio de Jeroboão. Jeroboão, certo? exatamente. Então, imagino que eles, em termos de religião, espiritualidade, acreditavam no mesmo Deus que Salomão. Né? E aí veio Jezabel, que acreditava no Baal. Baal. Então, todo o conflito que a gente vai ver de Elias aqui, ele, na verdade, não é um conflito onde existe uma unanimidade por Baal. Na verdade, esse cara deveria ter no íntimo dele, de alguma forma, essa crença, essa fé dele, nesse Deus, só que, obviamente, que foi suprimida pela mulher. Então, toda vez que ele ouvia esses conflitos, ele, na verdade, não é que ele desconhecia esse Deus, talvez fosse uma coisa que para ele fazia sentido, então era um conflito, né? Não era uma unanimidade, não. Baal. E você colocou um ponto agora que o pessoal de casa que está assistindo a gente, que for membro de alguma igreja cristã, seja evangélica, católica, pentecostal, neopentecostal, não importa. Aqui o que o Thiago está colocando é uma lição para você pensar. Há 2 tipos de adultério.
Aquele adultério que o camarada simplesmente troca uma mulher pela outra. E aquele adultério que o camarada fica com as duas ao mesmo tempo. Eu acho que esse segundo é pior. Sabe que camarada que tem a família dele e tem a filial. A matriz e a filial. Então, então a mesma coisa acontecia nos tempos da Bíblia. Pior do que rejeitar a Deus e escolher outros deuses é querer adorar os dois ali em pé de igualdade. Então essa que foi a questão. Porque a Jezabel não baniu 100% de cara o culto ao Deus verdadeiro. Ela colocou Baal, e Baal foi entrando aos poucos. E os fenícios eram muito bons. Os fenícios aperfeiçoaram o alfabeto. Os fenícios foram um dos principais pioneiros das grandes navegações. Inclusive tem uma teoria aí, eu não vou entrar nela, que os fenícios podem ter estado na América muito antes dos descobridores. Tem gente que acredita nisso, que os fenícios estiveram até no Brasil. Essas marcações. Tem a questão da Pedra da Gávea lá, tem toda uma história que alguns acham que é mito, mas é uma história que ainda não está muito bem esclarecida. Não posso falar que é verdadeira, mas também não vou falar que é 100% falsa. E aí, quando ela conseguiu aos pouquinhos trazer Baal para dentro, as pessoas começaram a adorar a Baal e a Yahweh, o Deus de Israel. E é interessante que Baal significa também senhor, marido. Então, e Javé era considerado o Baal do povo, o marido do povo. Olha a intersecção. E depois ela deu um passo além. Ela começou a perseguir os profetas de Deus, do Deus verdadeiro, do Senhor, e começou a colocar profetas de Baal na frente. Então os profetas de Baal recebiam salário do governo de Israel. Eles eram assalariados, eram funcionários públicos. Nossa. Enquanto os profetas do Senhor eram perseguidos. E chegou um momento que Elias foi levantado por Deus nessa situação aqui, falou assim, Elias, vai lá agora e enfrenta Jezabel. E aí que Elias sobe, e é interessante que o nome dele já era um nome significativo. Elias significa Yahweh é Deus. Esse que é o significado do nome. Eu estou falando Yahweh, a gente não sabe a pronúncia correta do nome de Deus, os judeus até evitam, falam Hashem, ou o nome, né? O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E ele levanta, e ele fala assim, olha, eu falo com vocês. Enquanto Jezabel ficar dando as cartas, Deus não vai deixar que chova. E aqui duas informações importantes. Por que há várias maneiras de Deus punir um povo? No Egito ele levou as pragas, mas a punição de Deus não é um castigo de capricho. É uma forma de ensinar uma lição. Por exemplo, por que no Egito Deus deu 10 pragas daquele jeito? Cada praga que caiu no Egito estava atingindo um deus diferente do Egito. O Nilo era um deus, aí o Nilo virou sangue. Tá certo? O sol era outro deus, o sol ficou escuro. Então foi o deus da agricultura aqui? Exatamente. Baal é o deus da agricultura. E a agricultura, para dar certo, precisa de quê? Chuva. 3 anos e meio não vai chover. Cara, eu tô pensando aqui, começa talvez a fazer sentido, né? A gente tá dando spoiler, mas quando você vê a questão do fogo, cara, começa a poder ter a ver com justamente essa antítese da água, né? Da chuva. Exatamente. Como não chove. Pô, legal, cara. Vamos lá, vamos entrar na história. E uma coisa importante, a estatueta do Baal, é que a que nós temos lá no NASP, ele tá com a parte de cima quebrada. Mas se essa estatueta estivesse completa, o Baal sempre segurava numa mão uma foice e na outra um raio. Era o deus do raio e da foice por causa da agricultura. Ó, então vamos lá. Muito louco, temos muitas coisas para falar. Mas a história começa então aqui em 1 Reis 17. Na verdade, assim, final, no capítulo 16, mostra o reinado de Acabe, rei de Israel, aí a gente tem uma introdução, e aí vem aqui, 17. Começamos por Elias alimentado por corvos. Aqui, eu fico pensando, aqui deve ser uma introdução, talvez para mostrar o quanto Elias era próximo de Deus, o quanto Elias era obediente a Deus, né? E aí eu começo até a te perguntar aqui, cara, tem alguém na Bíblia mais parecido com Jesus, talvez, o mais poderoso, não através da sua própria força, mas como ele se deixa ser usado por Deus, do que Elias? Porque tudo que ele vai fazer aqui, e até o final dele, mostra que ele é diferente de qualquer outro na Bíblia. Tem um em pé de igualdade, Moisés. Tanto é que Moisés e Elias se tornam na cultura judaica símbolo da lei e dos profetas.
E na época achavam que Elias, de alguma forma, poderia ser o Messias também. Sim, com certeza. Tanto é que, olha, nas sinagogas na época de Jesus havia 2 cadeiras. Uma cadeira para Moisés, outra para Elias. Então, quando a lei, eles dividiam o Antigo Testamento em a lei e os profetas. Então, se o pregador fosse dar uma mensagem com base num texto da lei, ele se sentava na cadeira de Moisés para explicar. Se fosse de Elias, cadeira de Elias. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 23, na cadeira de Moisés, todos os sábados sentam aqueles que dão mandamentos para vocês. Na transfiguração, quem aparece com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias, significando que a lei e os profetas apontam para Cristo, e Cristo está no meio deles. Em Apocalipse capítulo 11, fala das 2 testemunhas vestidas de pano de saco, não dá o nome delas, mas você vê claramente que é Moisés e Elias, a lei e os profetas. Putz, fez muito sentido. Porque tanto uma das testemunhas, ela fere as águas de sangue, a outra faz com que não chova. Nossa, animal. É Moisés e Elias. Ó, eu imagino assim, se fosse um filme, Lucão, você gosta de Star Wars e tal, um filmaço assim, né? Gostava pelo menos, né? Você não é muito fã mais, né? A Disney estragou tudo, né? Acho legal o trabalho que eles vêm fazendo. Ele é conservador. Nossa, o cara ficou muito publicidade agora, né? Todo mundo que eles têm fazer. Sabe quando você começa o filme, começa com porradaria já? Começa com ação, legal, pá, não é? Cara, começa assim, ó, do nada. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe. Então, a cena do começo do filme é Elias falando pro rei. Tipo, já é uma afronta, né? Parece, né? Aí ele diz, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Caraca. Pô, imagina uma cena de filme começando assim, que é o que o Rodrigo acabou de falar. Imagina, é uma pessoa que depois mostra como que ele ia se vestir. Ele se vestia meio que... A palavra não é essa, não é um mendigo a palavra, mas é um cara meio... maltrapilho aí, né? Como que eu vou dizer? Roupa de animal. Animal, né? E tudo. Ele se vestia como um homem, assim, diferenciado. Tanto é que você falou do Messias, e Elias é aquele que é chamado que ele prepararia o caminho do Senhor. E lá no Novo Testamento, quando João Batista vem, ele se veste como Elias. Porque fala que aquele que havia no espírito de Elias. Não é que o Elias voltou Tá brincando. Reencarnado. Significa que ele é na mesma vibe do Messias, do Elias, no mesmo estilo de pregação. Por isso que o João Batista se veste como ele. E fala coisas semelhantes a ele. Cara, então denunciando um rei corrupto, que no caso era Herodes. Você imagina um cara vestido assim, falando com um rei, mano, botando o dedo na cara dele, assim. Cara, isso é loucura, né? Só chove se eu quiser. Insolente. Pareceu cena que aconteceu hoje. Eu cheguei hoje aqui, né, de carro, fui passar na catraca. Chegou um cara, do nada. Ele olhou pra mim, eu tava mancando, né? Que eu fiz a cirurgia no menisco. Ele olhou e falou assim, perna direita? Aí eu falei assim, não, esquerda. Aí ele, Aí ele parou, virou. Peraí, ele falou assim, ele ficou uns 10 segundos assim. Aí ele, como tá a sua relação com seu pai? Pensa nisso. E vazou. Pensa nisso e vazou. Eu fiquei imaginando meio que essa reação aqui. Era um NPC, cara. Eu falei, caramba. Aí eu fiquei pensando, falei, como tá a minha relação com meu pai? Pode ser, pode ter um fundo, não sei, tô pensando. Mas eu imagino essa cena parecida aqui. Aí, beleza. Só que aí, aqui eu vejo que essa introdução mostra como Elias era próximo de Deus, porque próximo parágrafo já é assim. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Falou, caraca, meu, isso não é possível. Deus chega, dá a direção e fala, não se preocupe, os corvos vão te alimentar. Porra, que loucura, isso aqui parece realmente um filme, né, sobrenatural. E aí, ó, e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Então, mesmo assim, ele pegou e foi. Ou seja, recebeu a direção, então veio a profecia primeiro, depois recebeu a direção, e aí veio a obediência. E aí ele pegou, foi pro riacho, a leste do Jordão, e ficou lá. E os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Ô, Rodrigo, assim, eu fico pensando na... Acho que ele peitou o rei e depois foi para outro lugar. Ele chegou pro rei e falou o seguinte, ó, não vai mais chover. Não vai chover até que a minha palavra desminta isso daqui. Pum! Falou, vazou. Bomba de fumaça. Aí pegou Deus e deu uma direção pra ele. Vai pra lá. Provavelmente, tipo assim, os caras iam querer matar ele ou prender ele. Tipo assim, pô, desmonta isso aí Deus falou, foge. Tá dizendo aqui, foge. Tá. Aí, ó, sai, na verdade não é... se esconda, né? Então, ou seja, foge. Aí ele chegou e falou, mas não se preocupa, lá você vai ser alimentado por corvos e vai beber água do riacho. Você pode ficar escondido que eu vou mandar uma galera te alimentar. Aí eu fico pensando assim, Rodrigo. Pô, me explica isso, cara.
Mas eu chegar lá eu e os tenho uma corvos... coisa boa que acontece hoje. Eu vou trazer entra na cachoeira. Não, só que falou que vai trazer carne. Isso aqui, ó. Me traz carne e pão e carne de manhã.